E aí, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Pablo, sou professor de Bioquímica e Imunologia, eu sou recebido na Fundação Barceló, já moro aqui no Brasil, mas esse ano vou seguir aí ajudando vocês em Bioquímica e Imuno. Já fazem aproximadamente uns 8 anos que eu dou essa matéria, então eu tenho bastante entrosamento com ela, eu vou tentar facilitar o máximo possível para vocês. O tema que a gente vai ver hoje é enzimas. É um tema extremamente relevante para a matéria. Quando vocês começarem a fazer questões de provas, vocês vão ver que normalmente as questões estão relacionadas a enzimas. Então, no meu ponto de vista, essa é uma aula-chave para o nosso entendimento subsequente. Se a gente não entender esse começo, vai ser mais complicado entender as aulas que vão seguir. Beleza? Vamos lá então. O que são enzimas, pessoal? Enzimas são proteínas com ação catalítica. O que isso significa? Vamos desmembrar isso. Proteínas são um conjunto de aminoácidos com ligações peptídicas. Coisa simples. E o que seria ela ser uma proteína catalisadora? Um catalisador é um agente capaz de acelerar uma reação química. Então, o que seria o conceito de enzimas? Proteínas que aceleram reações químicas. Elas, na verdade, permitem a nossa sobrevivência. Sem elas, seria muito difícil, porque as reações químicas espontâneas demoram muito para ocorrer. Então, é extremamente importante a ação das enzimas para a nossa sobrevivência. Certo? Dito isso, vamos ver algumas características importantes das enzimas. Primeiro, as enzimas, pessoal, são catalisadores biológicos. O que isso significa? Aceleram reações químicas, que a gente acabou de falar. Outra característica das enzimas é que elas diminuem a energia. A energia de ativação. Desculpem a minha letra. A energia de ativação. O que isso significa? Se uma reação química fosse ocorrer de forma espontânea, ia gastar mais energia para fazer o produto final do que através da ação das enzimas. Então, elas economizam energia. Elas aceleram e economizam energia. Isso é fantástico para a gente. Outra característica delas é que elas não se degradam no processo. O que isso significa para a gente, pessoal? Que uma mesma enzima é capaz de realizar várias reações químicas sem sofrer modificações. Então, eu faço várias vezes a mesma reação química utilizando a mesma enzima. Por quê? Porque ela não se perde no processo. E uma outra característica muito importante é que ela não modifica o produto. Ela vai gerar o mesmo produto que se fosse através de uma reação espontânea. Ou seja, só vantagens para nós. Ela acelera uma reação química, ela usa menos energia para fazer esse processo, ela não se perde enquanto ela está fazendo essa reação química, ela não se degrada e ela não modifica o produto. Ela gera o mesmo produto. Ou seja, só vantagens para o nosso organismo. Como que está conformada essa enzima? Bem, para que eu tenha uma enzima funcionante, pessoal, a gente falou que ela era uma proteína, né? Então, a gente sempre vai ter uma parte proteica dessa enzima, que a gente vai chamar de apoenzima. A apoenzima seria a estrutura proteica dela. Essa estrutura proteica, pessoal, sempre vai estar associada a uma molécula não proteica. Um sal, um mineral, uma vitamina, é muito comum vitamina. Essas moléculas a gente vai chamar de cofatores. Então, os cofatores são partes não proteicas associadas a uma enzima, porém são necessárias para que elas funcionem. Uma vez que eu tenho a parte proteica mais a parte não proteica, que seria a apoenzima mais o cofator, eu tenho uma enzima funcionante.
Eu vou chamar ela de holoenzima. A holoenzima seria essa proteína capaz de realizar reações químicas com poder catalítico, certo? Essa estrutura aqui no meio da enzima que eu fiz é muito importante também. Esse local aqui é chamado de sítio ativo. O sítio ativo, pessoal, é o local de união ao substrato da enzima. Para que ocorra uma reação química, sempre eu vou precisar de um substrato para essa enzima. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente precisa parar um pouquinho. Essa união enzima-substrato é uma coisa delicada. Ela tem que ser extremamente compatível, o sítio ativo com o substrato. A gente compara a uma união chave-fechadura. Tem que ter uma semelhança tridimensional específica para que ocorra essa união enzima-substrato. Só assim eu vou ter uma reação química. Uma característica importante das enzimas é que elas têm alta especificidade pelo seu substrato. Ela vai sempre se unir ao substrato compatível com ela. Uma vez que eu tenha todos esses critérios, eu tenho a parte proteica, tenho o cofator, formei a minha enzima ativada, a holoenzima, tenho substrato específico para essa enzima, aí sim ocorre a união enzima-substrato. Perdão. Vamos desenhar aqui, então. A gente tem a nossa enzima que vai se unir ao seu substrato. Dessa união enzima-substrato, aqui a gente tem o nosso cofatorzinho também, né? Que tem que estar presente para que essa enzima seja funcionante. Uma vez que eu tenha tudo isso, ocorre a minha reação química, e aí dessa reação química eu vou gerar um produto, que é o que eu estava buscando desde o princípio, produto dessa reação química. O substrato vai ser modificado, eu vou gerar o produto, mas a enzima não se modifica. Eu posso seguir fazendo reações químicas através dessa mesma enzima. É assim que o nosso organismo faz para fazer as suas reações químicas. A maioria delas através das enzimas. Certo, pessoal? Bem, dito isso, vamos para um ponto muito importante. Essas enzimas possuem uma regulação no nosso organismo, que a gente vai chamar de regulação enzimática. Opa, esse Z aqui ficou feio, né? Regulação enzimática. A gente tem 3 tipos de regulação enzimática. E isso aqui, pessoal, é o tema-chave da nossa aula de hoje. Regulação enzimática. Se tem uma coisa que eu quero que vocês fiquem na cabeça, é esse tema que a gente vai falar agora. É a parte mais importante da aula. É o que a gente vai usar até o final do ano. Bem, existem 3 tipos de regulação enzimática. A primeira delas, vamos começar com a mais tranquila, que é a regulação covalente. Opa! Covalente. Quando eu falo em regulação covalente, eu dependo de 2 tipos de enzimas específicas. São elas um grupo de enzimas chamadas quinasas e outro grupo de enzimas chamadas fosfatasas. As quinasas, pessoal, são responsáveis por agregar fósforo em proteínas e enzimas. Elas fosforilam enzimas e proteínas. E as fosfatasas fazem o contrário, ou desfazem o que as quinasas fazem. Elas desfosforilam. Então, elas deixam um grupinho hidroxilo unido quando elas fazem isso. Vamos imaginar a seguinte situação. Para mim falar que uma enzima tem regulação covalente, significa que as quinasas e as fosfatasas atuam sobre ela. Vamos imaginar que essa aqui é uma enzima que está ativa fosforilada. O que acontece? Quando eu tenho um predomínio de quinasas no meu meio celular, uma dessas quinasas vem aqui e agrega um fósforo nessa enzima. Isso significa que essa enzima está
ativa. Não é uma regra, é uma enzima específica. Então, essa enzima fosforilada está ativa. Ela vai fazer as suas reações químicas, vai gerar produtos, até que em determinado momento chega uma fosfatasa e remove esse fósforo dessa enzima, deixando aqui um grupo hidroxilo. O que aconteceu? Ela ficou desfosforilada. Isso inativa ela. Inativa essa enzima. Certo? Ou seja, ela sofreu uma regulação covalente. Quem que faz a regulação covalente? Quinasas e fosfatasas. Porque elas agregam ou sacam fósforo dessas enzimas. Bem, lembra que eu falei para vocês que não é regra? Por que não é regra, pessoal? Muitas enzimas estão ativas desfosforiladas. Então, imagine o seguinte cenário. Eu tenho um predomínio de fosfatasas no meu meio celular. Uma dessas fosfatasas vem e desfosforila essa enzima. Então, ela passa de um estado inativo para um estado ativo. Se uma quinasa chega nessa enzima e agrega um fósforo, ela passa do estado ativo para o estado... Perdão, pessoal. Para o estado inativo. Certo? Então, qual que é o jogo aqui da minha regulação covalente? Sempre que eu falar em regulação covalente, tem que instalar na minha cabeça quinasas e fosfatasas. O que essas quinasas e fosfatasas fazem? Agregam ou tiram fósforo de alguma enzima ou proteína. Bem, se a enzima estiver fosforilada, ela vai estar ativa sempre? Não, depende. Algumas enzimas estão ativas fosforiladas. Outras enzimas estão ativas desfosforiladas. Então, do que vai depender se ela está ativa ou inativa com o grupo fosfato ou com o fósforo unido dela? Depende de cada enzima, pessoal. Depende de cada uma. A gente vai ter que ver uma por uma, mas isso é conteúdo lá para a segunda era, para a gente estudar elas especificamente. O que eu quero que vocês fiquem com o conceito aqui? Que a regulação covalente é dada por quinasas e fosfatasas, que agregam ou tiram fósforo dessas enzimas. E que elas podem ser ativadas por isso ou inativadas, dependendo de cada caso. Fechou? Isso é regulação covalente. Um outro tipo de regulação é a regulação alostérica. A regulação alostérica ela é dada em cima de enzimas que possuem essa característica. Algumas enzimas são classificadas como enzimas alostéricas. O que é isso, Pablo? Bem, as enzimas alostéricas, elas não têm a mesma estrutura que uma enzima comum que a gente vinha vendo. Elas são, na verdade... Peraí, vai ficar feio esse desenho. Vou fazer de novo aqui. Elas são compostas por 3 ou 4 enzimas que colaboram entre si. Nossa, o desenho ficou horrível, né, pessoal? Mas dá para entender aqui. Então, eu tenho 3 sítios ativos. Vamos chamar isso aqui de enzima 1, enzima 2 e enzima 3. O que acontece, pessoal? Elas são colaborativas entre si, certo? Por quê? Vamos imaginar o seguinte. A enzima 1 se uniu ao seu substrato específico e vai gerar um determinado produto. Acontece que, em algumas vezes, esse produto da enzima 1 passa a ser o substrato da enzima 2, que vai gerar um novo produto. Esse novo produto pode ser substrato da enzima 3, que vai gerar um novo produto. Normalmente, esse último produto acaba atuando sobre a via. Como assim atuando sobre a via? Bem, para a gente falar, pessoal, em enzima alostérica, a gente tem que entrar no quesito moduladores. Deixa eu tirar esse maisinho daqui por enquanto.
Moduladores. Sempre que eu for falar de enzima alostérica, eu preciso citar moduladores. O que são moduladores? São moléculas presentes aqui no meio que vão diretamente afetar a atividade dessa enzima. Por exemplo, pessoal, a gente tem moduladores positivos que estimulam o funcionamento dessa enzima e a gente tem moduladores negativos. Os moduladores negativos dificultam a ação dessa enzima. Como que funciona isso? Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem aqui nesse meio celular, aqui no citoplasma da célula, ou numa mitocôndria, não sei, em algum compartimento celular, a gente tem como modulador positivo a molécula ATP. Então, o que acontece quando eu tenho um predomínio de ATP aqui nesse meu meio celular? O ATP se une a um local chamado sítio alostérico, que não é a mesma coisa que sítio ativo, se une no sítio alostérico e ele promove uma mudança conformacional na estrutura da enzima que facilita a união enzima-substrato. A gente fala que a enzima se coloca num estado de relaxamento. Ela fica relaxada, ela fica receptiva ao substrato. Então, na presença dos moduladores positivos, eu facilito a união enzima-substrato. Qual que é a consequência disso a nível celular? Aumentam as reações químicas, porque a enzima está receptiva ao substrato. Perfeito? Diferente, eu tenho moduladores alostéricos negativos. Vamos colocar aqui um exemplo, o ADP. O ADP é o modulador alostérico negativo dessa nossa enzima. Então, quando o modulador alostérico negativo se une no sítio alostérico da enzima, ele faz com que ela sofra uma mudança conformacional e isso altera o sítio ativo da enzima. Modifica o sítio ativo. Vocês lembram que antes a gente falou que o sítio ativo deveria ser como se fosse uma chave fechadura? Ele deveria ser compatível com o substrato? Nesse caso aqui, como essa modulação alostérica negativa promoveu essa mudança conformacional, o sítio ativo foi modificado, então eu dificulto a união enzima-substrato. Isso enlentece muito as reações químicas. Se antes eu estava fazendo 100 reações químicas por hora, agora eu passo a fazer 50, 60, mas eu diminuo a atividade dessa enzima, porque tem menos união enzima-substrato. Então, qual que é o ponto-chave quando eu vou falar de enzima alostérica? Que é esse tipo de enzima. Se eu for falar de enzimas alostéricas, eu preciso citar os moduladores, certo? As enzimas alostéricas sofrem ação dos moduladores, ou positivos ou negativos. Os positivos favorecem um estado de relaxamento, facilitam a união enzima-substrato, e os moduladores negativos dificultam essa união enzima-substrato, porque o sítio ativo sofre um câmbio conformacional. Perfeito? Então, tudo isso resulta num aceleramento das reações químicas ou numa redução das minhas reações químicas. Lembram que eu falei que o substrato se unia à enzima 1, formava um produto que poderia ser substrato da enzima 2, que gerava um produto, que poderia ser substrato da enzima 3, que gerava um produto, que ia gerar um produto final da via. Normalmente, esse produto final da via atua como um modulador alostérico negativo. Por quê, pessoal? Que não ocorra acúmulo demais no nosso organismo. O nosso organismo está sempre buscando um equilíbrio. Ele não quer que sobre muita coisa. Então, se o meu objetivo era gerar o produto azul e agora eu estou aumentando a concentração dele no meu meio celular, nada mais justo do que eu ir enlentecendo a via. Então, o produto final da via normalmente é um modulador alostérico negativo da primeira enzima da via. Então, a primeira enzima já começa a gerar menos produto, que vai gerar menos produto da segunda e assim eu começo a enlentecer a via. A gente chama isso de feedback negativo. Feedback negativo. O produto final já começa a modular negativamente a primeira enzima da via para que eu não acumule tanto produto.
Fechou? Essa seria a regulação alostérica. Muito importante, vamos falar muito dela durante o ano. Outro tipo de regulação não menos importante, pessoal, é a regulação... Ops! Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. A regulação gênica. A regulação gênica tem a ver com gen, tem a ver com o nosso DNA, tá? A regulação gênica é caracterizada pela capacidade que eu tenho de transcrever um gene lá do meu DNA que vai codificar para uma nova enzima ou proteína. Eu não sei se vocês lembram lá da parte de biologia, mas o nosso DNA ficava todo enroladinho lá, né? E quando eu preciso fazer uma nova proteína, aonde que eu vou buscar informação para fazer essa proteína? Lá no nosso DNA. O nosso DNA, ele é composto por aquela dupla fita, né? Uma materna e uma paterna, aonde eu tenho os nucleótidos unidos a essa fita de DNA. Isso, pessoal, lá a parte de biologia, mas que vai ser relevante para a gente a partir de agora. Esses nucleótidos, para cada 3 nucleótidos que eu leio, eu codifico para um aminoácido, certo? Então, conforme eu vou lendo esse DNA, eu vou gerando uma fita de ARN mensageiro. Esse ARN mensageiro sai do meu núcleo, vai lá para o citoplasma, busca um ribossomo e ele vai fazer a tradução desse ARN mensageiro. Um ARN transportador traz os aminoácidos que estão codificados aqui nessa fita e no fim disso eu vou codificar a minha nova enzima ou proteína. Certo? É dessa forma que a gente faz a transcrição gênica. Então vamos lá, vamos entender, repassado um pouquinho isso aqui, vamos entender como que ocorre essa regulação gênica no nosso organismo. Quando eu quero fazer uma nova enzima, por isso que a gente está falando de regulação gênica, eu vou ter que ir lá no gen. Como que eu vou gerar um comando lá para o meu gen? A primeira coisa que eu preciso é um fator de transcrição. Porque eu preciso transcrever o meu DNA, certo? Então, eu vou precisar de uma proteína, eu vou direcionar ela até o meu núcleo, para que lá ela se una ao meu DNA, para que eu comece a transcrever ele. Então, eu gero esse fator de transcrição, normalmente no meu citoplasma celular, ele vai lá no núcleo da célula. Deixa eu descer aqui. Não, ficou muito para baixo isso aqui. Vou imaginar que aqui é o nosso núcleo celular. Então, esse fator de transcrição, ele vai lá em uma das fitas do nosso DNA e ele se pega a ela. Na verdade, esse fator de transcrição, pessoal, é um conjunto de proteínas que se une aqui. Por que ele se une aqui no nosso DNA? Bem, ele vai gerar um marco de leitura. O que significa isso? Que eu preciso começar a ler a partir desse nucleótido específico para fazer a proteína específica que eu quero. Porque não é a mesma coisa eu começar a ler nesse nucleótido que eu começar a ler nesse. Modifica a proteína final. Porque eu preciso da sequência de 3 nucleótidos para configurar um aminoácido. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho a adenina, tiamina, adenina, guanina. Mais um aqui, adenina. Como que eu transcreveria isso? Guanina, citosina, guanina, adenina, guanina. Então, aqui eu estou fazendo uma cópia fiel do meu DNA. Então, eu tenho esse aminoácido e esse aminoácido. Se eu começasse no outro nucleótido, a conformação já seria diferente, já seria essa.
então eu não consigo codificar para a mesma proteína. Então é extremamente relevante quando a gente falar em regulação gênica, a gente precisa citar a palavra fator de transcrição. Perdão. Eu preciso citar fator de transcrição, porque é ele que vai gerar o meu marco de leitura para que eu consiga transcrever o meu DNA no ponto exato que eu quero para codificar para aquela proteína. Então, uma vez que o meu fator de transcrição se uniu ao DNA, eu vou usar a ARN polimerasa para transcrever esse DNA, para gerar uma fita. Ela vai lendo e conforme ela vai lendo, ela vai copiando com os mesmos nucleótidos que estão aqui no nosso DNA. O nome dessa fita, ARN mensageiro. Ok? Esse ARN mensageiro madura, sai do núcleo, vai até os ribossomos, como a gente falou antes, né? Passa pelos ribossomos e aí a ARN transportadora traz os aminoácidos codificados e aí a gente vai fazer a nossa nova enzima, certo? É dessa forma. Qual seria a consequência, então, de eu fazer uma indução gênica? O que isso afeta o meu meio celular? Quando eu estou fazendo indução gênica, pessoal, significa que eu estou fazendo novas enzimas. Então, aumenta a concentração, o número, a concentração de enzimas no meio. Se eu tinha 5 enzimas funcionantes, agora eu vou ter 10, 15, 20. Por quê? Porque eu estou fazendo novas. Eu estou fazendo mais enzimas. Então, a consequência celular da indução gênica é justamente aumentar a quantidade dessas enzimas que eu estou querendo no meio. Mas, quando eu falo em regulação gênica, eu não falo só em indução gênica. Eu também falo em repressão. Da mesma forma que esse fator de transcrição pode estimular a síntese de uma proteína, ele pode reprimir. Então, eu posso inibir esse ponto aqui para que seja lido a partir daqui. Então, durante um período, eu não vou fabricar aquela enzima. Isso repercute o que no meu meio celular? E daqui para frente, eu vou ter uma menor ação dessa enzima, porque eu não estou fazendo novas. E as enzimas têm vida média curta, entre meia hora, 40 minutos, por aí. Então, se eu não estou fazendo novas, significa que eu estou diminuindo a concentração delas no meio. Consequentemente, eu vou ter menos produtos daquelas enzimas no meu meio celular. Olha a importância da minha regulação gênica. Ela vai definir se eu vou ter um aumento ou uma diminuição de enzimas no meio. E a gente já sabe que as enzimas são muito importantes. Então, através da regulação gênica, eu posso ter indução de novas enzimas ou uma repressão de novas enzimas. Como? Através de um fator de transcrição que vai gerar um marco de leitura ou um marco de inibição lá no meu DNA. Beleza? Essa partezinha aqui eu sei que é mais complexa. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato que eu ajudo vocês. Beleza? Então vimos regulação covalente, regulação alostérica e regulação gênica. As 3 mais importantes, as que a gente precisa saber. Bem, as enzimas, pessoal, alguns fatores, vamos colocar aqui, fatores que modificam a atividade. Então, eu tenho alguns fatores que modificam a atividade das minhas enzimas. Como, por exemplo, a temperatura, pessoal. A temperatura ótima no nosso organismo para que as enzimas estejam 100% funcionantes vai ser de 37 graus. Vamos fazer aqui, que se eu for fazer na mão essa linha aqui, eu estou lascado. Vamos imaginar o seguinte, então, pessoal, que aqui no meio seria 37 graus. Se eu fosse graficar isso aqui, vamos fazer aqui, 30, 20, 0, menos 10. E aqui vamos fazer 40, 42, 45. Se a gente fosse graficar isso aqui, o gráfico seria mais ou menos dessa forma. Opa,
Falei no finalzinho, não ficou bom, mas eu explico para vocês. Como que funciona então, pessoal? A 37 graus seria o pico de funcionamento das nossas enzimas. Aqui elas estão 100% funcionantes no máximo da sua capacidade. Conforme eu diminuo a minha temperatura, eu vou reduzindo a capacidade enzimática. O que significa isso? Se antes eu estava fazendo 50 reações por minuto, eu começo a fazer 30, 20, eu vou diminuindo. Elas vão fazendo menos reações químicas por minuto. Quanto mais eu me afasto do 37, menos reações eu faço. Se eu chegar a temperaturas extremas, como menos 10, menos 15, para completamente a atividade enzimática. É como se elas congelassem, certo? Porém, se eu elevo a minha temperatura outra vez, gradualmente elas vão ganhando atividade novamente. Vão voltando a funcionar. Quando chega a 20 graus já estão fazendo algumas reações químicas. Quando chega a 37 graus de novo, elas estão 100% do seu funcionamento. Ou seja, eu não modifico ela com o frio. Diferente, pessoal, com a temperatura. Se eu aumento a minha temperatura, se eu saio dos 37 graus, as minhas enzimas começam a diminuir as suas reações químicas. Se eu chego a temperaturas mais altas, 45, 46 graus, elas começam a sofrer um processo chamado desnaturalização. O que é isso? As enzimas, elas são formadas por uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, certo? Elas têm uma estrutura tridimensional. Quando eu perco a minha estrutura terciária, que é a que dá função para minha enzima, ela nunca mais volta a se tornar uma enzima funcionante novamente. A gente fala que ela desnaturaliza. Então, quando eu elevo a minha temperatura até certo ponto, ela perde a sua estrutura quaternária, perde a sua estrutura terciária e aí já não tem mais volta. Um exemplo clássico disso, pessoal, é quando você coloca um ovo para fritar. Quando a clara fica branquinha, ela nunca mais volta a ficar transparente. Porque o que ocorreu ali? O calor desnaturalizou as proteínas da clara, fazendo com que ela ficasse daquela cor branquinha. Então, ela nunca mais vai voltar a ser uma clara transparente novamente. É a mesma coisa que ocorre com as proteínas do nosso organismo. Uma vez que o calor desnaturaliza elas, que elas perdem a sua estrutura terciária, elas não voltam mais, elas perdem atividade catalítica. Então, se eu chegar a um ponto de desnaturalizar a minha enzima, ela nunca mais vai voltar a ser funcionante. Diferente das temperaturas frias, certo? É dessa forma que a temperatura atua sobre as enzimas. Bem, outro fator que modifica a atividade enzimática, pessoal, é o pH. O pH, diferente da temperatura, eu não posso fugir para nenhum lado. Eu tenho um pH que é ótimo para minha enzima. Por exemplo, vocês vão aprender em fisiologia que o pH sanguíneo é de 7,35 a 7,45. Esse é o pH normal do nosso sangue. Ou seja, as enzimas que estão no sangue estão muito felizes funcionando 100% da sua capacidade entre esse pH, 7,35 a 7,45. Não é a mesma coisa eu pegar uma enzima gástrica, por exemplo, que lá no nosso estômago o nosso pH é aproximadamente 2 ou 3. Para elas está ótimo esse habitat aí. Elas funcionam 100% da sua capacidade num pH 2 ou 3 porque é ótimo para elas. Se elas forem para um pH mais ácido ou mais alcalino, ou seja, se eu diminuir ou se eu aumentar o pH, elas vão desnaturalizar. Na boca, a gente tem uma enzima chamada amilasa salival, que tem um pH um pouquinho mais alcalino, mais próximo a 8. Quando a gente deglute ela com o alimento, que ela chega no nosso estômago, onde o pH é 2 ou 3, ela desnaturaliza na hora, porque o pH ótimo para ela era perto de 8. Um pH de 2 ou 3 para ela é extremamente ofensivo, então ela desnaturaliza e não vai mais voltar a ser funcionante. Então, quando se trata do pH, pessoal, a gente tem que pegar cada enzima específica.
As enzimas do nosso duodeno, do nosso intestino, tem um pH um pouquinho mais alcalino. Então, se ela chegar no meio gástrico, por exemplo, ela vai desnaturalizar. A enzima gástrica que chega no duodeno, que é um meio mais alcalino, desnaturaliza também. Por quê? Tanto para baixo quanto para cima, o pH afeta a atividade dessa enzima. Então, quando se trata do pH, eu tenho que saber qual pH que é ótimo para a enzima que eu estou falando. Se for uma enzima do sangue, 7,35, 7,45. Se for uma enzima do meu estômago, entre 2 ou 3. Cada uma tem o seu pH ótimo. Fechou? Então a gente tem a temperatura, a gente tem o pH, e os outros dois fatores são mais simples. A concentração de enzima no meio afeta a minha atividade enzimática. Não é a mesma coisa eu ter 10 enzimas funcionantes que eu ter 100 enzimas funcionantes. Então eu preciso de uma concentração de enzima adequada para aquele meio celular. E eu preciso... Deixa eu botar aqui. Enzimas. E eu preciso de uma concentração de substrato adequado. Por quê, pessoal? Não adianta eu ter 100 enzimas funcionantes e não ter substrato para elas. Eu preciso ter uma quantidade de substrato adequada para que essas enzimas sigam funcionantes todo o tempo. É o que nós chamamos de saturação enzimática, quando ela está 100% da sua capacidade. Então, quais são os fatores que modificam a atividade das enzimas? A temperatura, o pH, concentração de enzima e a concentração de substratos. Beleza? Vamos lá para o nosso último teminha de hoje. Vamos falar sobre inibidores das enzimas. Os inibidores, pessoal, a gente classifica eles em dois grandes grupos. Nos irreversíveis e nos reversíveis. Os irreversíveis, o nome já fala. Esse inibidor é uma molécula que pode ser semelhante ou não ao meu substrato natural. Vamos imaginar que o substrato dessa enzima é esse aqui. Então, esse inibidor, ele pode ser parecido com esse substrato, e o que ocorre é que ele se une ao sítio ativo e ocupa esse lugar. E quando ele se une ali, a gente fala que ele se une de uma forma covalente, uma forma muito forte. Ele não solta mais. Ele vai acompanhar essa enzima unido ao sítio ativo até que essa enzima morra. Então, a gente também chama eles de inibidores suicidas, porque eles não soltam mais até que a enzima morra. Ele fica ali, se suicida junto com ela, porque ele vai acompanhar ela o resto da vida dela. Esses inibidores, que possuem uma união forte, covalente, a gente chama ele de inibidores irreversíveis ou inibidores suicidas. Ocupam o sítio ativo e impedem que essa enzima consiga realizar reações químicas durante o restante da vida dela. O exemplo clássico disso aqui, pessoal, é a aspirina. A aspirina é um inibidor suicida, um inibidor irreversível de uma enzima chamada ciclooxigenasa 2, ou COX-2. É um tipo de inibição irreversível. Dentro das inibições reversíveis, pessoal, a gente vai ter as do tipo competitivas e as do tipo não competitivas. As competitivas, pessoal, elas são idênticas ao substrato natural da enzima. Então vamos imaginar o seguinte, esses aqui são os substratos dessa enzima. O inibidor competitivo, ele é idêntico, ele é parecido. Por que a gente chama de competitiva? Porque eles vão competir pelo sítio ativo. A enzima pode se unir tanto ao substrato quanto ao inibidor, porque eles são muito parecidos. Então, dependendo da quantidade que eu tenha no meio, eu vou afetar mais ou menos a produção dessa enzima. Por quê, pessoal?
Se eu tiver uma concentração muito alta de inibidor, a probabilidade que essa enzima se una ao inibidor é maior do que ela se una ao substrato. Por isso que elas competem entre si. Se eu agrego o substrato nesse meio celular, e agora eu passo a ter mais substrato do que inibidor, é mais provável que essa enzima se una ao seu substrato natural. Então, algumas serão inibidas, mas a grande maioria vai estar unida ao seu substrato. Então, eu diminuo a ação desse inibidor. Ok? Qual que é a característica das enzimas, dos inibidores reversíveis competitivos? Que agregando mais substrato no meio, eu consigo reverter essa inibição. Porque a probabilidade de que ela se una a um substrato é maior se tiver mais substrato no meio. Perfeito? Dentro das não competitivas, pessoal, quando eu falo de um inibidor não competitivo, ele não compete pelo sítio ativo. Perdão. Vamos colocar aqui o substrato natural dessa enzima. O inibidor não competitivo, ele se une a um sítio diferente do sítio ativo. E ele gera uma modificação no sítio ativo. O que isso gera para a enzima? Não adianta eu agregar substrato no meio, não tem competição. Não há competição aqui, porque o sítio ativo foi modificado. Enquanto esse inibidor estiver unido à enzima, eu não consigo reverter isso. Eu preciso esperar ele se soltar para que a enzima volte a ter a sua atividade. Como a gente está falando da categoria de inibidores reversíveis, eles não ficam muito tempo unidos. Então, eles se unem à enzima, ficam ali um tempo fazendo essa inibição, logo se soltam e a enzima volta a ficar funcionante. Então, aqui eu separo em dois grupos. As competitivas, onde eu tenho a competição pelo sítio ativo, e a não competitiva, onde o inibidor se une a um local distinto do sítio ativo e modifica ele. Então, não adianta eu agregar substrato no meio. Eu não reverto uma inibição não competitiva agregando substrato no meio. O que eu preciso fazer? Esperar esse inibidor sair dessa enzima para que aí a enzima volte a ter a sua ação catalítica normal. Entenderam, pessoal? A gente ainda vai aprofundar isso aqui nas próximas aulas. Essa é uma aula introdutória para que vocês vão tendo um contato com a matéria. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato com a gente que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos a todos e a gente se vê logo mais.